Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um episódio do programa Conversa com o Associado. Programa uma iniciativa da Abrafiltros que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service. Você que nos assiste através da TV Filtros e também do YouTube da Abrafiltros, seja muito bem-vindo a esse que é o nosso episódio número 11. Hoje temos mais uma empresa convidada, esse que é o nosso ponto de encontro, para que você, aí desse lado, possa conhecer um pouquinho mais de quem vem fazendo e construindo o setor nacional de filtros. Temos convidado mês a mês empresas e seus representantes para vir aqui e falarem sobre os seus produtos, serviços, sobre a sua história, enfim, um bate-papo muito interessante. Hoje a gente tem o prazer de receber Plínio Fasol, ele que é gerente de marketing e desenvolvimento de novos negócios, novos produtos da Techfil. Plínio, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, agradeço aí pelo convite e é sempre fantástico ter a oportunidade de conversar com vocês, dividir algumas ideias aqui. Eu acho que a gente movimenta as coisas fazendo isso, né? Muito bom. Finalmente conseguimos, né? Porque as agendas estavam atribuladas. Atribuladas, a gente está pertinho de feira, né? Semana que vem já tem feira também, tem lá no Top. Então, assim, você entende que todo mundo fica numa correria muito... Nesse finalzinho são os últimos acertos, mas é sempre esse período de loucura, né? Sim, sim. Uhum. Mas muito bom recebê-los aqui. A gente tem um carinho muito grande pela Techfil. A Techfil faz parte da nossa história. Temos essa parceria há anos. Mande um abraço lá para toda a equipe, em especial para a Cris e também para o Gerson Ferrante. Sim, sim. Que estão sempre próximos aqui da gente. O pessoal sabia que eu estava aqui hoje, falou assim, manda aquele abraço pro pessoal lá, porque eles entendem que é uma parceria de longa data. Sim. E que rende ótimos frutos para a gente lá também. Vocês sempre ajudam muito. Ah, que bom. Muito bom ter vocês aqui. Plínio, a gente sempre começa querendo conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Tá certo. Independente aí da sua atuação hoje na Techfil, até chegar a esse momento, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu falo que quem gosta de veículo do mercado automotivo começa muito cedo, né? Então, assim, de trabalho nesse segmento eu já tenho mais de 25 anos. Uau. Mas eu sou aquele cara que desmontava motor de carro no quintal de casa com as bacias de peça lá e a minha mãe brigando comigo. Então, eu não tinha nem idade para dirigir, eu já desmontava, montava essas coisas. Então, assim, tá no sangue. Legal. Sou engenheiro de formação, então sou técnico mecânico, engenheiro mecânico de formação, sempre mexi, então já fui engenheiro de projeto, engenheiro de desenvolvimento. Aí eu falo, cara, como é que você parou no marketing? Uhum. Eu caí dentro do marketing porque eu sempre trabalhei muito conectado à área comercial e aí eu fiz especialização tanto em administração industrial quanto em marketing e eu fui aprendendo ao longo desse caminho, né? Então, assim, já passei por empresas como Dina, limpador de para-brisa, Gates, Correias, Mangueiras, já passei por consultorias na parte de seguros e serviços e vendas para a rede de concessionárias de veículos no Brasil. Depois fui parar na Friedenberg, que tem a divisão Corteco, mas também tem divisão de filtração, sim, até cair na Techfil. Então, assim, passando por marketing, passando por vendas, qualidade, engenharia, então deu para aprender um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada segmento. Já atuei tanto reposição, OEM, fora do Brasil, no Brasil, concessionária, fora. Então deu para tentar aprender um pouco de cada canto para falar desse universo automotivo, né? Que legal, são 25 anos então. E aí, essa formação generalista foi super importante na sua carreira, né? Eu falo que cada lugar que você entra, você fala assim, mas o mercado é o mesmo. Muda, né? Muita coisa. Você aprende uma dinâmica diferente, você aprende um olhar diferente. Mudar de produto também te faz, né, te força a aprender diferentes estratégias. Então, eu falo que foi uma oportunidade que me ajudou a entender muitas coisas, né? Você tem, às vezes, muitas certezas. Quando você troca de cadeira, às vezes essas certezas começam a cair, você começa a aprender tudo de novo. Verdade. E isso é muito bom. E você está na Techfil há quanto tempo? Faço 5 anos agora. Legal. E aí sempre na área de marketing? Eu tenho marketing, né? Tenho marketing como um todo, toda a parte de brand, marca, toda essa parte. Tenho trade, que é todas as ações de campo. Legal. Tenho desenvolvimento de novos produtos e tem inteligência de mercado. Então, assim, a gente está sempre ali beliscando um pedaço ou outro, interagindo em todas as frentes. Sim. Então, dá para fazer bastante coisa. Muito bom. Vamos falar de Techfil, porque a Techfil esse ano completou 71 anos. 71 anos. De história, uma empresa 100% brasileira, como vocês gostam de mencionar sempre. Conta um pouquinho dessa história, que acho que a empresa nasceu uma empresa familiar, certo?
Sim, nasceu uma empresa familiar, então a gente está falando aí nos idos dos anos 50, né? Então veio se enxergou essa necessidade que tinha espaço de desenvolver, e eu falo que a Techfil tem uma coisa no DNA que ele permanece até hoje, que é proximidade com os clientes. A Techfil tem isso como marca dela, que eu falo assim, a gente estuda, a gente procura, mas a gente adora, olho no olho, perguntar para quem usa, perguntar para quem vende, perguntar para quem teve problema, e é desse DNA de estar o tempo inteiro conectado com os clientes é que eu acho que a Techfil evoluiu tanto. Sim. Essa dinâmica de se colocar não como alguém que está ali para ensinar, mas alguém que está ali para trocar e colaborar com você e crescer os dois juntos. Então, acho que isso que levou a Techfil onde ela está hoje, né? Sim. E começou, se eu não me engano, em março de 53, com o seu Bartolomeu. Sim. E aí não começou efetivamente com filtro, certo? Teve algumas outras iniciativas, mas a gente pode falar que o ponto de virada são os filtros, né? Sim. Ali que a coisa efetivamente acontece, né? E de lá para cá, tem muita história com o Techfil. A gente tem a própria Vox, que já tem mais de 20 anos também, então tem uma segunda marca que trabalhou ali dentro, que é uma marca que a gente fala que ela anda de mão dada com a Techfil, então ela não é a segunda marca da Techfil, ela é uma outra marca por uma outra fatia do segmento. Então, assim, são visões que o pessoal foi tendo ao longo das gerações aí, né? Passando do seu Bartolomeu, pelas mãos do Abílio, enfim, né? Então, assim, eles tiveram a felicidade de ter muito, muito boas decisões acertadas que capturaram diversas oportunidades e transformaram a Techfil na líder que ela é hoje, né? Sim. E hoje, acho que desde sempre foi em Guarulhos. Teve em São Paulo, bem no início, mas depois veio para Guarulhos ali, e assim, mais de um lugar. Então, hoje a gente tem ali 2 plantas e 2 CDs, todos em Guarulhos. Né? A matriz está ali bem pertinho do aeroporto de Guarulhos, então tem uma localização muito boa. E a gente cresceu junto com a cidade, né? Então, assim, a história veio caminhando junto, né? Hoje, quantos funcionários a gente está falando? Aproximadamente 1.400 funcionários. 1.400, as 3 plantas. As plantas e os CDs, né? CDs. Não é na combinação das plantas com os CDs. Muito bom. E aí, em 2018, falando de história, a Techfil passou por um momento bem relevante, né? Que foi a compra pelo fundo. Ela efetivamente, em 2018, ela faz aquela transição de uma empresa familiar para uma empresa que tem uma outra empresa como dono, né? Tem um fundo de investimento que é dono da Techfil. E aí o fundo teve a felicidade de olhar e falar assim, ok, tem muitas coisas dentro dessa estrutura que nos interessam manter, mas eu acho que algumas boas práticas podem ser implementadas também para transformar aquilo que já funciona em alguma coisa mais efetiva ainda. Sim. E aí nasce esse momento de, vou dizer, uma nova Techfil, né? E aí a Techfil dali em diante fez diversas coisas diferentes, capturou outras oportunidades mas com aquele DNA brasileiro sempre conectado, né? Sim. E esse fundo, ele é americano? Ele tem uma parte americana, mas ele tem as operações no Brasil. Mas eu sempre costumo falar que o fundo está ali por trás, mas todas as decisões, tudo que se faz, todos os investimentos, todo o dia a dia, ele é gerado de brasileiros para brasileiros. Legal. Então a gente a gente conseguiu manter esse conceito e esse modelo de operação, né? Sim. Eu vou falar mais para frente aqui de uma participação que o Abílio teve em um dos nossos programas, contando um pouquinho da história dos filtros automotivos no Brasil, e com certeza a Techfil tem grande parcela. E aí, uma das estratégias lá no começo de tudo, até na transição da segunda geração, foi a Techfil estar presente na maioria dos estados, quanto mais mercados possíveis. Então, hoje, quando a gente fala de produtos e serviços e a participação de vocês, vocês têm praticamente atendem todos os setores, certo? Sim, a gente tem aí o nosso core business mesmo, o nosso carro forte é o segmento automotivo, mas o segmento automotivo ampliado, que eu chamo de segmento automotivo ampliado. A gente pega automóveis, caminhões, ônibus, mas a gente também pega toda a parte de implementação agrícola, de extra pesados, de fora de estrada, de mineração. Então, assim, a gente pega... Náutico, né? Náutico, né? Que a gente começou agora. Então, assim, a gente pega todo esse universo que se utiliza de motores, né? Sejam eles maquinários pesados ou veículos,
E ali é onde é o nosso ramo de entendimento, né? Sim. E a Techfil tem essa capacidade de ter uma rede de distribuição muito competente, né? Então, assim, segundo aí as mídias do setor que fazem algumas pesquisas, a Techfil tem a segunda melhor rede de distribuição dentre todos os fabricantes de autopeças de todos os segmentos. Que legal. Então, a gente está no Brasil inteiro, fora as exportações, né? Sim. Então, assim, achar Techfil não é uma barreira. Você tem uma facilidade porque você tem muitos parceiros para encontrar a Techfil, né? Nos lugares onde você está, né? Sim. Pelas minhas últimas atualizações, eu vou trazer 2 dados aqui, você me diga se eu estou certo ou errado. Eram mais de 27 países que vocês exportavam e uma capacidade produtiva de 10 milhões de filtros. Hoje a gente consegue fazer mais de 10 milhões de filtros mês e tem espaço para ampliar ainda. Então, assim, capacidade produtiva melhorou. Plínio, como é que vocês melhoraram isso? Trabalhando no conceito de indústria 4.0. Então, assim, automatizar o máximo possível das atividades que dão para ser automatizadas, mas sem esquecer daquele conceito humano. A Techfil, ao longo da nossa conversa, vocês vão perceber que a Techfil ela tem um olhar muito para pessoas, porque a gente entende que, no fim do dia, isso faz uma diferença danada nos processos que a gente constrói. E hoje, quando a gente pega os países diretos mais os indiretos, que entram através de uma trade ou outra, enfim, você encontra a Techfil em 60 países. Uau! É muita coisa. Então, a gente está aí para todos os cantos aí. Sim. E aí, assim, são produtos de qualidade. Hoje vocês têm laboratório próprio, certificações? Sim, eu costumo dizer que é o seguinte, né? A Techfil é a maior fábrica de filtros da América Latina e uma das top fábricas no mundo quando você fala de capacidade aliada à diversidade. Porque uma coisa é só ter capacidade produtiva. Outra coisa é você ter capacidade produtiva aliado à diversidade. Então, hoje, de itens correntes na Techfil, a gente está falando de mais de 6 mil códigos de filtros. Então, assim, você tem um universo muito ampliado. Esse processo requer um trabalho muito árduo. Quando a gente fala de qualidade, a gente tem todas as certificações nacionais e internacionais que nos permitem entregar para todas as montadoras dentro e fora do Brasil e atender essas legislações específicas de determinados países. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma aplicação ou um determinado necessidade que a Techfil não tenha uma certificação para que possa ser atendido no Brasil e fora dele. Então, é um trabalho muito pesado do pessoal, né? Quando a gente fala de certificação, quem capitania geralmente é o pessoal da qualidade, né? Então, eles têm um trabalho muito árduo de fazer com que a Techfil esteja sempre apta e atualizada a fazer todo esse fornecimento, né? E aí os times de produção, os times de engenharia. Então, assim, a gente é muito preocupado com isso. Legal. E, Plínio, eu vejo a Techfil muito presente nas redes sociais, com uma comunicação muito assertiva. Como que você, enquanto profissional, viu? Principalmente, eu acho que a gente já superou uma barreira, aí, um momento de dificuldade, que foi a pandemia. Como que você acha que o mercado ressurgiu e esse olhar para a comunicação e para o marketing teve mudanças significativas? Eu falo que a pandemia ela é um divisor de águas, né? Potencializou, né? Ela ela reforçou um comportamento que já era uma tendência na época, mas ela acelerou esse comportamento que não importa o produto, não importa o segmento, ninguém compra nada sem pesquisar hoje, não, online. Sim. Então, e de tabela veio o lance de não quero, né? O consumidor hoje ele fala assim, eu não compro só porque o produto é bom. Eu compro o produto daquelas empresas que dividem ideias e crenças comigo, né? Ela tem que estar alinhado com o meu modo de pensar. Sim. E a pandemia trouxe isso de uma maneira mais latente. Então, nós, Techfil, enxergamos isso, que não basta você ter um produto certo no lugar certo. Como é que eu veiculo isso? Como é que eu gero valor para aquele consumidor? Como é que eu oriento o meu cliente a vender para o cliente dele? Como é que eu oriento o usuário final a escolher um bom filtro, independente da marca, mas quais são os critérios que ele tem que levar em consideração para escolher um bom filtro? Então, a gente entendeu, perdão, que é mais do que vender. Sim. É mais do que dizer, minha marca é isso.
eu trabalho nesse segmento, eu vivo e respiro esse tipo de produto, mas se você precisar desse tipo de produto, independente de você me escolher ou não, você deveria prestar atenção nisso. E você dar uma relação e ajudar as pessoas nesse processo. E deve ser um desafio, né? Porque a gente está falando, não é de uma produção mínima. A gente está falando numa escala gigantesca, enquanto até país. Para vocês deve ser muito desafiador estar bem próximo. Sim, você precisa de equipe. Eu brinco que no mercado de autopeças, todo pedido de peça começa ou termina com óleo e filtro. Ele vai estar em todos os pedidos. Sim. Só que filtro ainda não é um tipo de produto que o usuário final lá na ponta, né, o dono do veículo, ele tem um entendimento de quero a marca A ou quero a marca B por razões A, B ou C. Ele enxerga isso quase como um commodity e as pessoas geralmente chegam nas casas de troca de óleo, no seu mecânico, não importa, fala assim, cara, me troca meu óleo e meu filtro. Exatamente. Ele não opina. Verdade. Então, essa é a campanha que a TechFuel vem fazendo, que é mais do que uma campanha, é um movimento de dizer, como todo e qualquer componente do teu veículo, você não pode tratar ele dessa maneira. Você tem que tentar entender como ele funciona e o que é bom e o que é ruim. Legal. Porque o filtro, a longo prazo, ele é um dos componentes que mais estão conectados com a saúde do veículo. Sim. Uma escolha errada ali na frente vai te custar um pouco mais do que deveria. Muito legal isso. Não, e fica até o convite, né, para que o usuário que esteja nos assistindo pense nesse sentido, né? Sim. Porque é o que você falou. Eu vou falar da minha experiência enquanto consumidor. Eu vou trocar o filtro e às vezes eu nem sei que filtro colocaram. A gente brinca na TechFuel que, lógico, existe uma variação alongada, né? Mas eu falo o seguinte, uma escolha errada do filtro, errada que eu falo de um produto de não qualidade, sim, num horizonte médio, não de curto prazo, mas num horizonte médio, ela tem um impacto de 20 a 50 vezes o valor do produto. Exato. Por uma escolha errada. Uhum. E fora dor de cabeça. Sim, então, sim. assim... Então, eu falo assim, vale a pena gastar um minutinho de atenção para tentar entender, existem várias marcas, mas esse pacote de marcas aqui, eu sei que eu posso comprar que eu não vou ter susto, né? Sim. Muito bom. Quando a gente fala de futuro, eu já vou também entrar nesse tema, porque eu sei que o slogan da TechFuel como que é mesmo? Peraí. O futuro é TechFuel. Futuro é TechFuel. Eu fiz a lição de casa. É isso aí. Assim, muito se fala, e aí eu queria saber a sua opinião, que você está na ponta, no dia a dia, muito se fala sobre os novos entrantes. Uhum. Carro elétrico, combustível do futuro, como isso vai interferir ou vai impactar no setor de filtros, os filtros vão acabar, ai meu Deus, como que vocês enxergam isso? Eu falo o seguinte, o carro elétrico é uma realidade, ponto, ele está no nosso dia a dia, mas essa curva de adoção ela não é tão rápida quanto as pessoas estão imaginando. Sim. E eu falo o seguinte, né? E vou parafrasear eventos que eu tive aí, ouvi o pessoal falar e até o presidente mundial da Toyota já deu declarações sobre isso. Ele entende que no horizonte de 10, 15 anos, por mais que você acelere, a frota de elétricos, falando só de elétricos, puro elétricos, não vai ultrapassar 30% da frota total. Então, você ainda tem 70% de frota entre híbridos e motores de combustão mesmo. Então, assim... e mesmo quando o veículo é 100% elétrico, ainda tem necessidade de filtros. Exato. Então, assim... a gente vai ter... existe uma pluralidade de matriz energética. E quando se fala de Brasil, é mais ainda, porque, assim... A gente tem o Flex aqui, né? Se você pegar o híbrido Flex, é a melhor solução que tem. E ele parte de um motor combustão conjugado com o que você tem ali. Então, a gente vai ter filtro aí por décadas ainda. Então, assim... Esse é o recado que você dá, calma. Então, tenham calma que a velocidade de transição não é assim. Né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Sim. E no aspecto inovação, como que de investimentos, tecnologia, você falou da indústria 4.0, que é uma realidade para vocês, como que a TechFuel, ao longo do tempo, foi enxergando essa evolução e a necessidade de evoluir para oferecer cada vez de melhor qualidade? Ela eu falo que
evolução, ele não é uma... Ela não parte de um estado de... Você fala assim, eu tive uma ideia aqui hoje. Ela é uma prática, ela é um processo. Todo dia você tem que estar trabalhando nisso. Então, eu falo assim, a TechFuel sempre enxergou que o filtro precisa evoluir como o veículo evolui. Então, a gente tem hoje filtros que, ao longo do processo que a gente foi fazendo, o filtro de hoje ele é melhor que o mesmo filtro da mesma aplicação de 10 anos atrás. Sim. Porque a gente entendeu que no processo produtivo, ou no uso de matérias-primas, ou na engenharia dos componentes, algo poderia ser melhorado. Sim. Então, vou te dar 2 exemplos do que a TechFuel fez num passado rápido aqui. Uhum. Um dos primeiros foi a criação da família Max Pro Pesados. Então, filtros específicos para caminhões, ônibus, máquinas agrícolas. A gente entendeu o seguinte. Existe o projeto base que nasceu com aquele desenvolvimento daquele veículo, mas o dia a dia é quem determina aonde a coisa vai pegar. Sim. Então, a gente foi atrás no campo mesmo, onde a gente tem conexão, que é aquilo que eu falei, a nossa proximidade está nisso. E a gente foi entender de quem usa esse filtro nas mais variadas condições, aonde é que o negócio enrosca. Boa. E aí o pessoal começou a falar, ó, aqui é legal, mas poderia ser melhor um pouquinho aqui. Ó, tenho dificuldade de fazer isso, não tenho aquilo. Isso aqui vocês acertaram, isso aqui vocês erraram. Legal. E a gente pegou a engenharia e desmontou todos os filtros de concorrência, mais todas as lições de casa que a gente tinha, mais tudo que a gente ouviu do campo e reengenheirou essa família de filtros inteira. Daí nasceu o Max Pro. Na média, quando você pega um filtro da caixinha que está escrito Max Pro pesado, na média, ele é 20% superior em performance de filtragem do que qualquer outra coisa que você comprar. Legal. Só que a gente não cobrou nem R$1 a mais por isso. Por quê? A gente entende que o benefício eu tenho que partilhar para que ele possa ser espalhado. Então, hoje, a gente tem aplicações extra pesadas em minerações, em grandes usinas, e que o pessoal começou a ter ganho de economia e manutenção devido ao uso dessa nova família de produtos. Então, essa é uma iniciativa que eu acho que foi muito legal. E uma segunda iniciativa ligada a ações de ESG, meio ambiente, enfim. Então, a gente, junto a um parceiro nosso internacional de papel, mas que tem operação no Brasil, a gente pegou a operação dele do Brasil e, junto com a TechFuel, papel que eu falo é o meio filtrante mesmo, né? Sim. Uhum. E a gente criou o que a gente chamou de TechFuel Ecoligna. E o que é? Durante esse processo, a gente conseguiu substituir as resinas sintéticas que impregnam essas mídias filtrantes por um próprio componente da celulose. E o que aconteceu? No processo de fazer o filtro, a gente teve 20% menos emissões e de diferentes tipos de componentes, então a gente agride muito menos para fazer o filtro, o meio ambiente, e teve um efeito colateral. Só que foi um efeito colateral muito bom. A gente ganhou 15% de eficiência em filtragem. Que legal. Então, isso virou uma patente nacional, um desenvolvimento local com o TechFuel e a planta nacional disso aí, onde a TechFuel saiu na frente e no mundo inteiro só a gente tinha essa tecnologia. É lógico que daqui a pouco ela vai se espalhar. Sim, sim. Mas hoje você tem um filtro que polui menos e entrega mais. Então, assim, é esse olhar que a gente tem o tempo inteiro, do que dá para fazer, do que dá para mexer. Lógico, sempre olhando na frente, fala assim, deve existir um benefício real. Você não pode só criar por criar. Você tem que criar alguma coisa que gere um benefício real, né, para as pessoas. E é isso que a gente fez também. Legal. E nesse sentido, na linha do ESG, hoje a TechFuel faz parte, e aí desde sempre, do programa Descarte Consciente Abrafiltros, programa de logística reversa dos filtros do óleo lubrificante automotivo, que nesse primeiro semestre ultrapassou 40 milhões de filtros reciclados. E é muito bom contar com a parceria de vocês. Como que vocês enxergam nos aspectos da ESG, meio ambiente, sustentabilidade, responsabilidade social? Se quiser contar um pouquinho e até do que você acredita que vocês acrescentam fazendo parte de um programa como esse. Primeiro que o programa é fantástico e assim, é uma iniciativa que é 12 anos, mais ou menos já, sim, né? Sim. Então a gente está lá desde o início e é uma iniciativa que ela tem que continuar e tem que crescer e a gente precisa dela, porque esse descarte ele precisa ser o melhor possível controlado. E aí vocês nos ajudam demais nesse processo. A TechFuel leva muito a sério o que a gente chama... Todo mundo chama de ESG hoje, né? Mas a gente chama de tudo que é prática sustentável e de boas práticas relacionadas às pessoas, ao meio ambiente, enfim, ao geral. Então, a gente tem um time dentro da TechFuel
focado nesse tipo de coisa. Por quê? Você tem que gerar recursos, você tem que gerar... Todas as empresas vivem e trabalham para gerar lucros, né? Você é a base da empresa, mas ela tem que servir à comunidade de onde ela está próxima e tem que agredir o menos possível o ambiente onde ela está próxima. Então, essas são coisas que estão na cabeça da TechFill o tempo inteiro. Então, vou te dar alguns exemplos de coisas que a gente vem fazendo. O nosso consumo de água hoje por filtro, comparado a 10 anos atrás, ele é 1/3. Então, a gente conseguiu reduzir a 1/3 o consumo de água para fazer o filtro. Legal. Hoje, a gente destina menos que 1% de todos os resíduos gerados na TechFill a aterro sanitário. E a nossa meta é chegar a 0. Então, a gente não leva nada. O nosso consumo de energia nos últimos 10 anos ele caiu em 60%. O consumo que eu preciso de energia para fazer um filtro. Sim. Então, é assim... Esses times trabalham o tempo inteiro em como é que eu otimizo, como é que eu consumo menos recursos, como é que eu agrido menos. Então assim, tudo isso para falar, ó, dá para fazer produto de um jeito responsável. Sim. Então, essa parte ambiental. Parte social, a gente tem diversos programas de educação, de auxílio às comunidades ali de Guarulhos, de todo tipo de capacitação, de ajuda, de ações solidárias. Então, a gente está ali conectado o tempo inteiro também. Na parte de governança, a mesma coisa, práticas seguras, melhores práticas. Então, assim, é o que eu falei, tem um time que fica o tempo inteiro junto com a gente lá dizendo, ó, isso aqui vocês fazem assim, mas o melhor seria fazer assim. Sim. Ó, a partir de tal data, vamos mudar um pouquinho, vamos fazer desse jeito. Então, assim, isso é muito legal. Sim. E é um time composto de diferentes setores da empresa. Você não fica todo mundo de um mesmo lado. Então, tem gente de diferentes setores para poder fazer a coisa engajar, né? Sim. Então, é muito legal, é muito legal. E, de novo, né? Pessoas são o cerne nosso. Então, assim, a TechFill, quando tem lá, né, tem aquela votação das melhores empresas para trabalhar, a gente ganhou 12 anos seguidos, Sim. Era a única empresa de filtros que aparecia ali dentro do negócio. A gente tem o selo do GPTW, então, assim, a gente tem ali dentro do RH tem uma iniciativa que, né, que eles são responsáveis pelo que eles chamam da felicidade do colaborador. Então, tem um time que olha isso. Então, é bastante gente, né? Quando a gente fala são 1.300 pessoas, 1.400 pessoas, são no mínimo 1.400 famílias que estão conectadas com a gente, né? Dentro de Guarulhos e outras regiões, enfim. Sim. Então, esse dia a dia de proximidade com as pessoas de dentro é muito legal. Outra iniciativa que a gente tem lá, que a gente adora, que é o que a gente chama de Tech Ideias. Tem várias caixinhas espalhadas pela empresa. Qualquer funcionário pode ter uma ideia sobre qualquer coisa relacionada à empresa, ele preenche um formulário e bota na caixinha. Que legal. E aí, de períodos em períodos, o pessoal vai fazendo a curadoria daquilo que está lá. Cada ideia que é implementada, aquela pessoa que gerou aquela ideia, ela recebe uma premiação. Olha. E, cara, a gente já tirou cada ideia dali do pessoal. De quem está na ponta, de quem está na linha. O cara fala, isso aqui vocês fazem assim, mas se você fizesse ao contrário, ia ser muito melhor. Que legal. E, isso funciona maravilhosamente bem. Muito bom. E aí, falando desse time, até foi alvo de um dos comentários do Abílio, na época que ele participou do nosso programa, em relação justamente a esse cuidado, essa atenção desde sempre que a TechFill teve com as suas pessoas, Sim. o seu time. E aqui a gente na Abrafiltros tem feito um movimento em relação ao olhar da capacitação do setor. Uhum. A gente acredita que, como entidade, a gente tem uma missão de fomentar esse desenvolvimento, mas a gente, ao mesmo tempo, vê e sente uma dificuldade de encontrar profissionais que tenham essa expertise e consigam compartilhar esse conhecimento com outros públicos. Uhum. Eu queria entender como que vocês enxergam essa capacitação, porque hoje não tem um profissional que já chegue, que comece a sua vida já sabendo de filtro. Não. Ele vai desenvolver dentro da empresa. E isso é feito pela própria empresa. Sim. Na TechFill é diferente? Vocês têm dificuldade em encontrar esse profissional mais amadurecido? Isso vem, claro, de outras experiências ou vocês desenvolvem? Nós trabalhamos internamente, a gente faz o desenvolvimento dessas pessoas, né? E tanto dentro quanto fora, tá? Então, assim, dentro do departamento de pós-venda e assistência técnica, existe uma frente que é uma das principais frentes que existem, que é capacitação de mercado. Então, assim, a gente já vem aí há alguns bons anos com uma média superior a 15 mil pessoas treinadas por ano.
em filtros, em todos. Estou falando de treinamentos presenciais, fora online que a gente faz, fora outras coisas. E a gente tem portal de treinamento. Então, tem um portal de treinamento que chama treinamento.techfil.com.br. Você entra, você se cadastra, tem diferentes aulas, diferentes cursos, você termina, imprime seu certificado com 0 custo de nada. E aberto a qualquer um que queira fazer isso. Então, é aquele olhar que eu falo que a gente entende que o fabricante ele tem a missão de instruir as pessoas que vão usar os seus produtos. E a gente leva isso muito a sério. E a gente entende que iniciativas em conjunto seriam bem-vindas para esse tipo de coisa, sabe? Para tentar capacitar mais o setor. Porque 15 mil é um número bom, mas o universo que a gente tem de profissionais é muito maior. A gente precisa 15 mil todo ano. Lógico, a gente vai treinando, fóruns online, mas assim, esse programa precisa crescer muito mais. Ele precisa chegar a mais gente, né? Legal. Não, conte com a gente. Essa é a ideia, né? Que vocês têm uma capacidade de agregar os fabricantes e conseguir olhar para o setor e todo mundo direcionar esforços para treinar a maior quantidade de gente possível, né? Sim. Quem ganha é o setor, né? Quem ganha é o setor. Exatamente. E falando sobre o setor, qual a sua visão? Expectativas, perspectivas de mercado, aftermarketing, enfim. Dá um panorama aí. O que você acha? Eu falo que a pandemia também serviu para provar mais uma vez para a gente, né, que o setor de reposição, o setor de aftermarket, ele é um setor que ele tem uma resiliência absurda, né? Então, assim, as crises vêm, as crises vão, o setor ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas ele se mantém firme, né? Então, ele é um setor muito, muito forte dentro, né, da nossa segmentação. Sim. Enxergamos que o mercado andou meio estranho nos últimos tempos, né? Assim, mas a gente vê com bons olhos os próximos períodos que estão vindo. E tem muita oportunidade ainda. Tem bastante oportunidade. Mas a gente precisa estar apto a capturar elas, né? E você precisa, às vezes, apostar no futuro, às vezes no escuro, para poder tomar algumas boas decisões, né? Então, eu costumo usar um exemplo que durante a pandemia, que foi um período complexo para todo mundo, a Techfil bateu recorde de produção, contratou gente. Então, assim, a gente expandiu operações durante a pandemia. Porque a gente apostou na volta, na virada. A gente falou, vai acontecer. E era uma decisão de risco no momento? Era. Mas se provou uma decisão extremamente acertada. Sim. Então, a gente entende isso. A gente, na Techfil, a gente entende que o risco faz parte do jogo. Então, a gente enxerga que esse mercado tem oportunidades e ele vai crescer e tem espaço para muita gente, mas desde que a gente faça isso de maneira responsável, né? Que é o que a gente sempre está fazendo, né? Que bota o produto na prateleira, sim, mas dá todas as condições para quem vai consumir teu produto de fazer a melhor aplicação, ajudar quem vai comprar o teu produto. Depois que teu produto foi usado, você também tem a responsabilidade de tentar trazer ele de volta, enfim. Então, é essa visão que a gente tem do todo e o mercado vai responder bem. Né? O mercado vai responder bem. Lógico que a gente está em período de eleição, que gera um pouco de incerteza, mas a tendência é responder bem. Muito bom. Acho que conseguimos falar um pouquinho de tudo. Foi muito legal o nosso bate-papo. Se você quiser acrescentar alguma informação, fique à vontade. Mas eu vou te pedir para olhar para a sua câmera ali e contar para todo mundo como que a gente encontra a Techfil, quais os canais, formas de contato, atendimento. Joia. Não, primeiramente agradecer de novo, né, pela oportunidade, em nome em nome da Techfil. Esses bate-papos eles são muito proveitosos porque cada vez que a gente fala da nossa própria operação, eles nos forçam a pensar sobre a nossa própria operação. Legal. E às vezes você tem alguns insights falando da sua própria operação. Sim. Às vezes cai algumas fichinhas, né? Mas eu costumo dizer para todo mundo que assim, eu tenho um orgulho danado de trabalhar na Techfil junto com essas outras 1.400 pessoas que estão lá dentro. Por quê? Quando a gente olha da onde a Techfil veio, para o que a Techfil é, a Techfil é uma empresa brasileira, em solo brasileiro, que briga de igual para igual com qualquer multinacional do mundo, fornecendo para as mesmas montadoras, para os mesmos lugares, em diferentes países, dizendo o seguinte: nós, brasileiros, sabemos fazer bem feito. Então, por isso que é o mote que a gente usa na nossa atual campanha, que é falar que você é fornecedor original de filtros, várias empresas podem falar.
Mas falar que você é um fornecedor original de filtros de DNA brasileiro, em solo brasileiro, feito por brasileiros, só a Tecfil pode falar. Então, é o filtro de brasileiros para brasileiros. E, assim, não é com nenhuma demagogia, mas é legal você ver que a nossa gente sabe fazer tão bem quanto qualquer outra nação no mundo, e às vezes até melhor. Então, acho que falta um pouquinho disso para o brasileiro ainda, ter esse amor próprio de dizer, cara, a gente é muito bom, a gente sabe fazer várias coisas muito bem. Legal. Então, esse negocinho que eu queria plantar a semente de, gente, vamos parar com o complexo de vira-lata, porque o brasileiro ele pode brigar de igual para igual com qualquer nação. Basta a gente colocar atenção ali. E agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui. E você encontra a Tecfil na própria página da Tecfil, né? tecfil.com.br, mas a gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, todas as mídias sociais, todos os canais, portais de treinamento. Você encontra a gente nas mídias impressas, 0800, WhatsApp, enfim, você vai achar um jeitinho de falar com a gente. E fala com a gente. Fala coisas boas e pode falar as coisas ruins, que a gente adora receber as críticas porque ajuda a gente a melhorar. E poupa tempo de eu ter que investigar onde eu tô fazendo a besteira. Exatamente. Você já me conta e eu já corro atrás de corrigir. Então, assim, deixar um abraço para todo mundo aí e dizer que foi muito bom estar aqui. Muito bom. Excelente recado, excelente reflexão, importante. E também a Tecfil está presente nos principais eventos do setor, que interagem com o setor automotivo. Sim. Estará na Autop, Ceará, certo? Semana que vem em Fortaleza. Isso, estaremos lá também, vamos prestigiá-los e vai lá bater um papo com eles, é sempre oportuna essa conversa. Não, estaremos lá de braços abertos para receber, porque eu falo que a feira é um momento de receber. Então, assim, é lá que a gente quer ouvir, bater um papo, tomar um café, contar o que deu certo, o que deu errado, e de lá, às vezes, nascem muito boas ideias, né? Isso aí. Plínio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. E nos falamos. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um episódio do Conversa com Associado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe e eu te espero no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.